Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. E como ficou faltando? Falhei no domingão porque postei sobre Via, faltou a Magalu, que já é clássico aos domingos aqui do Clube dos Dividendos, e eu tô gravando para vocês na segundona, dia 18 de setembro, às 7h30 praticamente da noite, 7h26 agora. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno, pessoal. Vamos lá, a prestação de contas da Magalu, que hoje fez headline, né? Fez notícia, vamos assim dizer. Por quê? Porque a sua parceira, Casas Bahia agora, né? Caiu forte, hoje novamente, né? E a Magalu subiu. Então, quais foram os gatilhos aqui? Eu pesquei da Money Times um artigo, a gente vai percorrer aqui um pouquinho pelo artigo, que não fala do Mercado Livre, mas eu trago também aqui a cotação do Mercado Livre, créditos para o Renan Dantas. Então, as pautas serão esse artigo, com apoio aqui também do gráfico do Mercado Livre, ML34. A gente vai para o artigo em si, para olhar aqui quais foram vamos dizer, as justificativas aqui para que a Magalu despontasse em relação à Via no pregão de hoje. Uma delas foi o Boletim Fox, a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidamente para vocês. E eu vou comentar, utilizando a Magalu como cobaia nesse vídeo aqui, pessoal, para dizer que talvez nós tenhamos aí uma entrada nova de dólar no país nesse segundo semestre, com a emissão, com a capitalização do país, com esses títulos verdes aí de financiamento de obras, se não concessões para gringos, a dívida de empresas brasileiras, os gringos podem comprar, que serão esses títulos verdes, todos eles conectados aí com a economia de baixo carbono, transição energética, e o Brasil pode viver uma entrada de dólares importante. Então vou trazer esse insight, pessoal, não é um fato ainda, é algo que o país está se preparando para emitir, e em Wall Street já há um burburinho ali que vai ter certa demanda, porque o Brasil, estrategicamente ali, geograficamente falando, é muito importante e é muito rico nessa transição energética, é um cara estratégico, um país estratégico que deve atrair recursos. Isso pode fazer com que o dólar continue a ceder, mesmo, pessoal, mesmo com o DXY voando, que é o dólar mundo, que não para de subir. Então o nosso dólar cai, que é esse gráfico que vocês estão vendo, enquanto o DXY tem semanas consecutivas de alta. Talvez essa semana seja a primeira de baixa, lembrando que quarta-feira é super quarta, né? Tem o FONC nos Estados Unidos, decisão de juros por lá, e o Copom aqui no Brasil, tá? Mas o DXY sobe, pessoal, desde julho, tá? E o nosso dolinha tá vivendo aqui, o nosso câmbio tá vivendo uma estabilização até queda, se assim contarmos que saímos lá dos R$5, estamos hoje a 4,86, tá? Então isso pode se dar muito pela posição estratégica do país e algumas, vamos dizer assim, estratégias que o governo está se utilizando para atrair dólares para o país. Não só o fato de que, olha, temos agora a exportação de petróleo muito forte, a super safra foi interessante esse ano, 2 pontos que ajudaram muito a entrada de dólar no país, tá? Porque da B3 a gente viu que saiu um pouquinho de dólares no mês de agosto. Agora, durante todo o ano, esses foram 2 grandes gatilhos aqui, e agora nós podemos ter também, tá? Ao invés de somente concessões, a emissão de títulos, entre aspas, verdes aí, tá? Para que os gringos consigam investir e financiar aqui grandes obras e empresas ligadas aí à transição energética de baixo carbono, tá? Pegada de baixo carbono. Isso vai impactar a nossa inflação. Se o dólar ceder, impacta a nossa inflação, tá? Para baixo. Isso é positivo e é um das âncoras aqui do artigo da Money Times dizendo, olha, o ICOM, né, setor de varejo, de certa maneira, pode viver ali um rush natalino bom, tá? Caso a gente tenha câmbio estabilizado, entrada de dólares então no país, tá? Logo a inflação que é indexada também deve suavizar bastante, facilitando com os cortes de juros que já foram contratados, então a subida desse pessoal. Por isso que eu tenho o meu cenário aqui programado para curva de juros, pessoal, ainda tem um pouquinho mais de alta, tá? Não vai ser tão mole, não vai ser moleza fechar mais os juros que ele já fechou. Porém, essa empinada de juros, agora sim, volto a falar, pode não impactar empresas como, por exemplo, o Magalu, tá? Que durante todo o fechamento da nossa curva de juros, a correlação seria para ela subir, tá? E ela não subiu. Então, a Magalu tem uma assimetria, tá? A se desejar, por isso que na parte técnica, pessoal, e essa é a principal razão pela qual eu enchi aqui, entre aspas, de linguiça o vídeo, né? Para falar de macro, de dólar, de IPCA, de Boletim Focus, de Brasil emitindo títulos verdes, para falar para vocês, nada mudou. Então a Magalu continua para mim com uma assimetria muito maior para cima, seta verde, eu vou mudar a seta verde aqui para vocês, a vermelha no caso, né? A seta verde vai ficar ainda maior, a vermelha ainda menor, dizendo, olha, o alvo para venda é muito pequeno
em relação ao alvo para compra. Então, a assimetria, né, dos traders profissionais, dos especuladores profissionais, na minha opinião, está para cima e não para baixo. Certo, pessoal? Feito isso, então vamos para o disclaimer, tá? Então, do disclaimer aqui, eu convido a todos a se inscreverem no canal, ativar as notificações, tá? Eu sou Bruno Mazzoni, aqui no Clube dos Dividendos, também falamos sobre Magalu, também falamos sobre Via, falamos sobre Sequoia, falamos sobre, pessoal, todas as empresas possíveis aí, por isso que é muito importante você deixar um comentário, porque eu sempre olho e anoto na minha listinha mágica aqui, para fazer os conteúdos para vocês. Bom, Magazine Luiza, os gatilhos que fazem o papel disparar, enquanto Casas Bahia cedeu bastante hoje, né? Por Renan Dantas, aqui da Money Times. Tá? Então o Renan comenta aqui que teve sim há uma possibilidade da Casas Bahia estar por trás do movimento, pessoal. Sim, tá? Segundo aqui a apuração do Money Times, tá? O Thiago Oliveira, que foi aqui o assessor da eHub, tá? Falou que sim, os investidores estão de olho na fatia de mercado da Casas Bahia, que pode sofrer ali o mesmo parecer, né? Fechamento de lojas físicas, por exemplo, que é a parte forte da Casas Bahia. Quem mais se beneficia, porque também tem lojas físicas, é a Magazine Luiza, não é necessariamente o Mercado Livre. Então faz sentido imaginar que dentre Americanas e Via, se elas cederem, tá, na parte física, a Magazine Luiza é a que mais deve ali se beneficiar, tá? E lógico, os varejistas de regiões específicas ali menores também vão se beneficiar, que a Casas Bahia tem uma capilaridade bem grande, então as empresas de médio e pequeno porte do varejo também, que tem nos centros de cidade, principalmente de interior de estado, né, vão se beneficiar com o fechamento que já foi anunciado de várias lojas do Grupo Casas Bahia. Então, a Magazine Luiza pode capturar mais do que as outras? Pode no físico. No digital, a gente sabe que o negócio está muito parelho e tem as chinesas também por aí, então não é brincadeira. Na parte física, eu acho que aí sim faz sentido você esperar uma apreciação, uma especulação na Magazine Luiza, porque ela abocanha um pouco da parte física aí da Magalu, e até a foto aqui foi de loja física, tá, da Magazine Luiza. Acho que até faz sentido aqui a fotografia. E um outro item foi o IPCA, né? Porque o Boletim Fox colocou ali uma redução do IPCA. Isso ajuda bastante, tá, as varejistas, porque pressiona, ou melhor, indica para o Roberto Campos que a inflação está cedendo e está sendo ancorada no curtíssimo e médio prazo. Hoje, Via caiu, Mercado Livre também, então esse é o gráfico do Mercado Livre, teve queda no dia de hoje, tá? A gente percebe aqui na semana, né? Perdão, está em queda. Vamos ver especificamente no dia de hoje. No dia de hoje também, queda barra neutra, tá? Vamos para a Via. A Via muito provavelmente cedeu nos preços hoje, vamos dar uma olhadinha. A neutralidade para a Via, né? Subiu aqui. Não, caiu, perdão, pessoal, porque teve gap. Caiu 3,95. ML34, vamos dar número aos bois aqui, para não ficar faltando informação. A ML caiu 0,95. Então, de fato, a Magalu foi destaque porque ela subiu 4%. E aí, um dos Aquiles, o Aquiles da Magalu deve ser lojas físicas. Eu teria essa especulação para ser feita em detrimento aí ao Mercado Livre, que é puramente digital, tá? O Boletim Fox, pessoal, é gratuito e, de fato, né, ele reduziu a inflação, tá, de 4,93 há uma semana atrás para 4,86. Isso pressiona, ou melhor, libera mais o Roberto Campos, de repente, não nessa quarta-feira, mas na reunião de novembro, por exemplo, cortar 0,75, tá, em vez de 0,50. Isso pode gerar ali mais uma apreciação de novo. A simetria, pessoal, para o setor sensível a juros, na minha opinião, está para cima. Tá? Ainda está para cima, mesmo com a minha tese que a inflação sobe um pouquinho, pessoal. Por que a inflação sobe um pouquinho? Porque estatisticamente aqui pós-plano real, nós temos a inflação muito próxima, tá, de uma banda entre 2,95 e 5,15. E nesse momento ela está 3,99, chegou muito próximo aqui de 2,95. Então a inflação, caso, vamos supor aí, o Brasil tenha super sucesso na captação de investimento estrangeiro, o dólar vá para baixo, e a gente consegue, por indexação, que conter a inflação e talvez ela até bata um fundo menor do que chegou aqui entre julho e agosto. Tá? Esse cenário, sem dúvida, pessoal. Eu só não tenho a inflação para baixo daqui. Então, agora mudando de assunto, né? IPCA+, começa a ficar interessante, tá? Quando a inflação, e se a inflação voltar para casa aí dos 3% no acumulado dos últimos 12 meses. Porque estruturalmente, pós-plano real, e esse é o gráfico, né? O IPCA 12 meses pós-plano real, a inflação tem um certo piso
nessa região aqui dos 3% e não fica por muito tempo abaixo, tá? Ou simplesmente próximo, e tende a voltar aqui até um spikezinho, até a região dos 5, tá? Captação de grana externa é importante para segurar o dólar, sem dúvida nenhuma, e com isso segurar a inflação? Óbvio, pessoal, que sim. Já que a nossa produção de petróleo, por exemplo, está bombando, é a maior da América Latina, tá? A gente tem agora, principalmente nos alimentos ali, uma inflação que pode voltar, caso o dólar dispare, por exemplo, o preço de grãos, inverno europeu, ou algum atrito ali entre Rússia e Ucrânia, dispara. Então é sempre importante a gente ter uma captação boa de dólar, porque segura, pressiona aqui o dólar para baixo, tá? E o real para cima. Então acho que é legal, pessoal, vou utilizar aqui a Magalu como cobaia, né? A gente olhar com carinho para esse tipo de estratégia aqui, porque além das concessões, tá? Que são muito importantes também para trazer capital estrangeiro, os títulos, em outro momento, pessoal, o Brasil não tinha moral, vamos assim dizer, para ter demanda. Até tinha vontade de emitir título, ainda mais um título gourmetizado, né? Verde, né? Uma palestrina aqui. E nesse momento o Brasil tem moral. E me parece que está pipocando aí, é que vai conseguir ter demanda interessante. E isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, o nosso dólar, se de fato tiver sucesso. Tá? Isso impacta a inflação, que logo impacta a nossa curva de juros e a Selic, tá? Que é importante para a Magalu. Então está tudo mais ou menos conectado. Créditos para o Vinícius Neder, aqui do Rio de Janeiro, jornal O Globo. Também tem a Terra, aqui o portal Terra, dizendo: a Haddad diz que estreia em títulos verdes é só o começo e que o país pode atrair recursos mais baratos. Tá? A expectativa é que a operação seja de pelo menos 2 bi de dólar. Emissão esperada para os próximos 6 meses. Créditos para Aline Bronzatti, do portal Terra. Então isso é legal, pessoal. Isso aqui é bem interessante, principalmente porque a nossa economia é indexada. Tá? E se o dólar escapa, porque está com cara, no mundo está escapando. Olha a alta que o dólar teve aqui nos últimos meses, tá? De julho para cá. Destaco em amarelo para vocês, tá? Perante o euro, perante o ien japonês, e a gente aqui está conseguindo segurar. Expectativa de melhores dados da China, balança comercial, PIB acima do esperado. O Brasil tem vários dados importantes e bons, benéficos aqui, que ajudam sim a conter a moeda, mas também sempre é ótimo, né? Ter ali mais uma a oferta aí para gringo vir aqui financiar a gente, e isso traz volume de dólar aqui para o país, segurando a moeda, que por fim já está mostrando sinais aqui de estabilização, que acima dos 5 já está um pouquinho cara. Pessoal, o Brasil não é brincadeira. Estou dizendo aqui para vocês, fazendo esse catado aqui, apanhado, porque na parte de Magalu eu falo mais de análise técnica e não tem muitas novidades. Então dei aqui um geral para vocês. Finalizo com a análise da curva de juros, onde por causa de Brasília, acho que devemos ter ainda um pouquinho de estresse. Tá? Vamos ver como que será ali a comunicação do Banco Central. Acho que é mais importante a comunicação e a ata na terça-feira que vem do que os pontos 50 que a gente está aguardando. Tá? Então a comunicação acho que vai ser mais importante. Tá? E ficar de olho em Brasília. Acho que Brasília, em algum momento, né, alguma medida, alguma votação, etc., pode fazer essa curva abrir um pouquinho mais até os 10,60, 10,95. Tá? Mas isso, novamente, não deve impactar na Magalu especificamente. Tá? Eu continuo com o mesmo cenário para Magalu, pessoal. Então, aqui eu vou refazer a seta vermelha, porque ela está um pouco mais para baixo agora. Tá? O alvo final continua lá nos 1,59, 1,56, 1,50, para quem está com a cabeça de venda. Tá? E a seta verde só aumentou. O alvo continua no 5,70, no 5,81, porém os preços ficaram ali no 2,48. O último suporte, tá? Que não era cenário base meu, depois do 2,48, o meu cenário base era o 2,60, né? 2,62, algo assim. Já saiu do gráfico, agora é o 2,48 aqui e o 2,29. Tá? Após 2,29 a gente vai simplesmente para as mínimas aqui da PEC Kamikaze, lá de julho de 2022, né? PEC eleitoral. Tá? Então é muito importante, meu cenário continua que seguramos no 2,48 e que surfamos aqui aos 3,34, aos 3,84, aos 4,68, aos 5,70, 5,89. Tá? Porque eu acredito que mais pessoas estão vendo, não o copo meio cheio, não que a Magalu é uma maravilha, mas simplesmente a assimetria de curtíssimo prazo é mais benéfica para cima do que para baixo. Agora, sempre, em todos os vídeos aqui do canal, pessoal, eu compartilho. Tá com a cabeça com o copo meio vazio? Show! Qual que é o próximo alvo? 2,29. Depois, 2,18. 2,13. 1,79. 1,59. 1,50 bola. 1,56. Praticamente isso, pessoal.
Tá? Então tem que se fazer a sua aposta, vamos assim dizer. Holders da Magalu, pessoal, 2,48 pode ser o desconto do semestre, então eu voltaria a comprar até com uma intensidade maior do que o normal. 2,29 também uma boa ordem técnica, caso a Magalu, por exemplo, invada os 2,70, os 2,80, já começa a diminuir a mão, porque tem uma primeira parada em 3,34. Então talvez para o holder, 3,34 preço teto, para esse semestre, para o rally natalino. Tá? E alvo, na minha opinião, alvo aqui, pés no chão 3,84 e o mais coerente não é o 4,68. Tá? Na minha opinião, é o 5,71. Março aqui de 2022. Beleza, pessoal? Acho que as condições macroeconômicas estão muito mais favoráveis, tá, do que março de 2022. Então, eu repito, o meu alvo para todas as varejistas que ainda não chegaram a março de 2022, faz um bom tempo que eu venho falando aqui com vocês, é lá. Tá? E aqui no gráfico está representado como essa região aqui. Ó. Tá? Tocamos uma vez, eu creio que vamos tocar novamente um pouquinho mais acima, na metade superior aqui de março de 2022, nessa parte aqui. Ó. Acho que a gente vai testar, colar. Quem está pessimista, pessoal, os alvos estão aqui para baixo, só pela setinha que eu quero mostrar, tá mais assimétrico para cima, segundo a minha análise, né, pessoal, não é nenhuma verdade aqui, é só opinião, do que para baixo. Então, nesse momento, eu não abriria vendas na Magalu. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.